Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a graça e a paz de Deus. E nós vamos nos basear na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. E nós sabemos que provavelmente Pedro escreveu essa epístola por volta do ano 63 depois de Cristo, quando Nero começou a perseguir os cristãos. O cristianismo passou a ser considerado uma religião separada do judaísmo, e em consequência disso, os cristãos deixaram de receber proteção do governo, iniciando-se uma perseguição patrocinada pelas autoridades. Vamos aprender como enfrentar com sucesso sofrimentos, provações e perseguição, sobre conduta santa, sobre o espírito manso e tranquilo de Deus, e também sobre a glória extraordinária que Deus nos promete no final. Pedro, como sabemos, era pescador e foi chamado por Jesus para aprender a pescar homens em vez de peixes. A partir daquele momento, Simão Pedro, ou Pedro, junto com seu irmão André, passou a ser um dos 12 discípulos de Jesus. E essa epístola foi escrita para judeus e gentios cristãos. O termo dispersão ou diáspora refere-se a esses cristãos que viviam fora de Jerusalém, nas 5 províncias romanas mencionadas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A intenção de Pedro era que a sua epístola circulasse entre aqueles irmãos. Vamos refletir um pouco a respeito da graça e da paz de Deus. A graça é ativa e significa favor. Assim, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o momento, você pode contar com o favor de Deus. Não importa o que precise suportar ou enfrentar, você terá a vitória e triunfará com a graça de Deus. Pedro ora para que a graça de Deus seja multiplicada, para que você experimente mais e mais dela, infinitamente e sem medida. A paz, por outro lado, é passiva e está ligada a descanso. Assim, qualquer que seja a sua situação, a ocasião ou a necessidade, você tem a paz de Deus, o descanso de Deus em seu sofrimento. Qualquer que seja a provação ou teste, nele você recebe não só o poder, mas também o descanso de Deus. Se confiarmos em nossa própria força, não conseguiremos ficar calmos em meio aos problemas. Mas quando nos apropriamos das duas forças capacitadoras de Deus, sua graça e sua paz, podemos alcançar um espírito manso e tranquilo. Graças a Deus por nos conceder esses dons, capacitando-nos para atingir esse alvo. Precisamos nos lembrar de 3 coisas. Primeira, contar com a graça de Deus. Ela está presente, garantida e à nossa disposição. Segunda, orar pedindo a graça de Deus. E terceira, viver com retidão, apesar do sofrimento. Priscila foi uma mulher como você e eu, mas era uma exilada, uma peregrina expulsa da sua própria terra e enviada para bem longe da sua terra natal. Pode conferir em Atos 18:2. No entanto, sua trajetória de peregrina a levou a conhecer o apóstolo Paulo e fundar uma igreja em sua casa, iniciando o ministério ao lado do marido. Romanos 16, versículos 4 e 5. João, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, também foi enviado para o exílio na ilha de Patmos. Ali, idoso e solitário, na realidade, um prisioneiro, por causa do seu amor e por ser um seguidor de Jesus, experimentou uma das mais extraordinárias experiências de adoração registradas na Bíblia. Foi-lhe concedida uma visão de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse. Quando sofremos por praticar o bem e somos capacitados pela graça de Deus, desfrutando da sua paz, quando nos revestimos do espírito manso e tranquilo de Deus e confiamos no Senhor, em vez de confiar em nossos esforços e emoções humanas,
Quando esperamos nele para dar sentido e utilidade aos nossos momentos de sofrimento, teremos finalmente muitos resultados a apresentar. Sempre que enfrentamos momentos difíceis, provamos que a glória do Senhor é verdadeiramente revelada no final. Como o salmista declarou: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem ou mulher que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Pedro dá continuidade à sua epístola de encorajamento, considerando 3 razões que nos capacitam a lidar com todos os problemas da vida. Primeira, podemos suportar qualquer coisa porque aguardamos mais adiante a herança grandiosa de uma vida ao lado de Deus. Segunda, podemos suportar qualquer coisa se nos lembrarmos de que a provação é, na verdade, um teste. E terceira, podemos suportar qualquer coisa porque ao final, quando Jesus vier, receberemos dele o louvor, a glória e a honra. O sofrimento faz parte da vida. Acontece exatamente como Jesus afirmou. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras da epístola de Pedro refletem a mesma verdade. O sofrimento existe, mas podemos experimentar grande alegria em nossas tribulações, quando, em primeiro lugar, o nosso sofrimento se deve à prática do bem, e, em segundo lugar, quando olhamos para o final dos tempos e contamos com a grande glória futura. Deus já nos concedeu todas as coisas pertinentes à vida, para que possamos nos conduzir de maneira piedosa. 2 Pedro 1:3. A expressão todas as coisas abarca a graça de suportar o sofrimento por praticar o bem. E quando a provação chegar, seremos capazes, pela graça de Deus, de nos revestir do seu espírito manso e tranquilo, recusando-nos a ser fonte de perturbação e suportando com tranquilidade as que forem provocadas pelos outros. Também podemos contemplar o mistério da salvação. Como sabemos, Cristo cumpriu a obra de redenção, mediante o seu sofrimento, o qual foi revelado não só aqui, nessa epístola, mas em toda a Bíblia. Segundo 1 Pedro 1:9, o resultado da nossa fé é a salvação das nossas almas. O versículo 10 de 1 Pedro continua a comentar sobre essa salvação e sobre o interesse que ela despertou através dos tempos. Você, meu irmão, minha irmã, costuma refletir a respeito da sua salvação? Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre salvação sem entendê-la plenamente. O Espírito Santo movia-os a falar da salvação pela graça e moveu seu coração para corresponder a ela. Os pregadores do Novo Testamento tiveram o privilégio de proclamá-la, e os anjos, que não podem participar dela, estão interessados na obra de Deus em nossas vidas. E na próxima vez em que você se colocar diante de Deus para orar, agradeça a Ele o maravilhoso dom da salvação. Sinta-se agradecida pela palavra de Deus. Estude-a pelo resto da vida. Como será glorioso chegar ao céu e, melhor ainda, ver o invisível e conhecer o desconhecido. Em resumo, podemos resumir esses versículos nos seguintes ensinamentos. Alimentar a esperança cristã. A esperança terrena não passa de castelos no ar, ilusórios e inconsistentes, mas a esperança viva permanece. Agradecer a Deus devemos pela esperança da glória. Ela é o fruto da misericórdia do Senhor. Ela nos anima nas tribulações, na aproximação da morte. Em tudo, devemos render graças. Devemos saber que a herança celestial está guardada para os eleitos de Deus. Eles são mantidos por ela e regozijam nela eternamente. Devemos entender que as tribulações são preciosas. Elas resultam em louvor, honra e glória. É motivo de regozijo, até na tristeza. Devemos buscar o amor de Cristo, que proporciona a mais santa alegria. Vamos encontrar essa alegria procurando amá-lo mais e mais. E por fim, devemos seguir o exemplo de profetas e de anjos, que gostam de contemplar os mistérios da nossa redenção. Amém? É momento de oração.
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo que nos pertence. Porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória, toda a majestade. E estamos aqui neste momento pedindo que o Senhor venha entrar com a providência, seja em que área for necessária para cada um. Envia um anjo, envia nesse momento a essa pessoa o anjo da cura, o anjo da provisão, o anjo da reconciliação, enfim, o anjo que essa pessoa necessite para receber de Ti, Pai, tudo o que ela precisa, porque sabemos que para Ti não haverá impossíveis, que para Ti não há nada demasiadamente difícil. E neste momento, pelos olhos da fé, recebemos a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.